Oi gente, aqui é a Rê do Palavras Adjetivas e hoje nós vamos falar de livros clássicos favoritos. Então foi sugerido lá no Instagram que eu fizesse esse vídeo listando meus 5 livros clássicos favoritos. Eu dei o meu melhor aqui pra escolher e chegamos a um resultado. O primeiro livro que eu vou falar com vocês, eu não tenho, porque eu li ele da biblioteca da minha faculdade, que é o Madame Bovary. Madame Bovary é um livro muito, assim, eu diria complicado. O livro é um romance que se passa, se não me engano, no século XVIII, enfim, se passa muito tempo no passado, mas ele é complicado até para os nossos tempos atuais. Então vocês já imaginam por que esse livro é tão grandioso, né? O livro vai contar pra gente a história de Emma Bovary. Emma Bovary é aquela típica moça do interior, assim, sabe? Que cresceu em convento, que não teve muitas vivências com o mundo e que, assim, muito da sua visão de mundo é pautada nos livros. Ela leu muitos romances, ela, assim, idealiza o homem perfeito, o marido perfeito e surge pra ela a oportunidade de ela se casar com esse médico chamado Charles Bovary. Se eu não me engano é esse o nome dele. E ela vai casar, então, com essas expectativas de encontrar um relacionamento, sabe, envolvimento amoroso como aquele que ela tinha nos livros, mas não é isso que vai acontecer. Na verdade, ela vai se mostrar cada vez mais desiludida com o casamento dela, ao ponto de ela passar a ter relações extraconjugais. Então, Emma Bovary vai buscar em outros homens, fora do seu casamento, aquele romance tórrido que ela, sabe, encontrava nos livros e que ela idealizou para si. E a gente tá falando de um livro que vai falar sobre traição, sendo que esse livro foi escrito na época em que ele foi ambientado, assim. O autor escreveu esse livro lá no século XVIII, XIX, se eu não me engano. E na época que o livro saiu, a coisa foi tão absurda que ele chegou a ser proibido. O autor chegou a ser processado. No dia lá do julgamento, ele chegou a falar que Madame Bovary sou eu, pra você ver como a bicha é afrontosa. Porém, gente, o livro pros dias de hoje já é muito complicado, né? A gente sabe que hoje em dia traição, relação extraconjugal é uma coisa muito tensa, não é algo visto com bons olhos, não é algo resolvido facilmente. Agora vocês imaginem isso séculos atrás, em que a sociedade era muito menos evoluída, assim, eu diria que psicologicamente, mas enfim, foi uma coisa de louco. E eu amei esse livro, eu amei o que ele causou naquela época, o que ele é capaz de causar até hoje. Amei como o autor prende a gente na história, faz a gente se questionar muito sobre a personalidade da Emma, sobre a índole dela, ao mesmo tempo que a gente começa a compreendê-la de certa forma. É uma coisa muito complicada, muito absurda e é um livro sensacional, vocês precisam ler. Anotem aí, Emma Bovary, vão procurar. Agora, vamos falar sobre outro livro que mexeu muito comigo, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker. A maioria dos livros que eu separei aqui pra falar com vocês, eu li ainda esse ano, gente, pra vocês verem como, sabe, meus favoritos foram bem atualizados. A Cor Púrpura vai contar a história da Sally, que é uma mulher negra que viveu no sul dos Estados Unidos. O livro é narrado em formato epistolar, ou seja, são cartas que a Sally escreve para Deus. A primeira carta que ela escreve, se eu não me engano, ela tem 12 anos, que é exatamente a primeira página do livro. E essa primeira carta já é um chute no seu estômago, sabe, um murro na sua cara. Assim, é muito tocante, muito chocante. Quando eu li essa primeira página, eu já sentei, já falei assim, ó, Renieri, se prepara pra esse livro, porque assim, se a primeira página é assim, imagina 280 páginas disso, sabe? Então, se prepara. O livro vai falar basicamente sobre como eram tratadas, sabe, as mulheres, principalmente as mulheres negras desse período, como que a sociedade dos Estados Unidos dessa época era absurda e como mesmo dentro das comunidades negras ali daquele período já havia ali aquela hierarquização, sabe, de gênero. Mas é um livro que eu diria que é basicamente sobre a força feminina, sobre como as mulheres conseguem, sabe, encontrar a própria força em conjunto, sabe, e como nessa época elas não eram tratadas assim, elas eram subjugadas. E tem uma cena aqui em específico que, assim, narra exatamente como era a vida das mulheres nesse período. Quando a Sally tá ali descobrindo a sua voz, que ela tá vendo que ela pode ser muito mais do que aquilo que ela estava sendo até o momento, ela vira pro senhor, que é o marido dela, que fez ela passar por muitos bocados, e ela fala o seguinte: até você não me fazer mais mal, tudo que você tocar vai apodrecer. E daí ele responde pra ela rindo, tipo, quem você pensa que é? Você não pode amaldiçoar ninguém. Olha pra você, você é preta, é feia, é pobre, você é mulher. Vá pro diabo, você não é nada. Então, é isso que é esse livro, gente. E é uma mulher descobrindo a sua voz e se descobrindo no meio disso daqui, tá? Então, ó, é isso, só leia esse livro, faz esse favor pra mim. Falando bem rapidinho, Morro dos Ventos Vivantes é um outro livro super favorito meu. Por quê, gente? Quem acompanhou, né, minha saga lendo esse livro no começo do ano, viu que, assim, gente, sinceramente, todos os personagens desse livro, todos são intragáveis. São pessoas ruins, são personagens que você
não quer ter perto, você não seria amigo, sabe? Você vê que são pessoas ruins, de verdade. Porém, é um livro que você não consegue largar, você não consegue parar de ler. E é assim, chega a trazer até uma energia meio pesada, eu diria assim, mas é um livro perfeito, incrível, uma história maravilhosa. Por incrível que pareça, depois de tudo que eu falei aqui, vocês não vão acreditar se eu disser que esse livro é um romance, né? Uma história de amor, mas é verdade. Vai contar a história da Kathy e do Heathcliff. E assim, Heathcliff é um garoto que foi adotado pelo pai da Kathy. Ele era um mendigo lá em Liverpool. Quando o pai dela tá indo pra Liverpool, eles são de outra cidade ali do interior da Inglaterra. Enfim, o pai dela viaja pra Liverpool e volta pra casa com esse garoto. Só que quando ele chega lá, ele é renegado por todo mundo. Tipo assim, todo mundo. Porque ninguém sabe exatamente de onde ele veio. Ele parece ser um cigano, que naquela época assim era uma coisa muito estigmatizada, né? Então assim, ele sempre foi muito renegado, exceto pelo pai, né, da Kathy, que é o homem que traz ele pra casa, e pela própria Kathy, ou Catherine, como você quiser chamar. Ela então cresce com ele, né, eles crescem juntos ali, ele cresce em meio ao amor da Catherine e do ódio de todo mundo ali. O pai acaba falecendo e a coisa piora ainda mais pra ele, porque a única pessoa que defendia ele ali, além da Kathy, era o homem que acabou de morrer. Ele passa por maus bocados com essa família, assim, ele é muito humilhado e, enfim, ele vai crescendo e nutrindo isso dentro dele, sabe? E assim, depois de passar por muito perrengue, depois de comer o pão que o diabo amassou, o Heathcliff virou uma pessoa intragável, um homem horrível, péssimo, assim, sério, que você não consegue imaginar ele perto de você. Ele realmente não é uma pessoa muito ruim depois de tudo que ele passou, e todo mundo sofre na mão dele, sabe? Todo mundo que tá ali perto dele tá sofrendo com ele. Então, assim, é muito complicado isso daqui. Enquanto eu lia, vocês não têm noção do que eu passei lendo isso daqui, porque ao mesmo tempo que eu ficava tipo, ele é uma pessoa ruim, mas lá na frente pode ser que ele se redima e vire outra pessoa. Ou tipo, ele é ruim, mas é compreensível porque olha tudo que ele já passou, né? Ele comeu o pão que o diabo amassou, todo mundo pisou em cima dele. É compreensível, tá? Mas você não consegue gostar dele, sabe? Pelo menos eu, enquanto eu li assim, eu não consegui gostar dele, eu não consegui gostar de ninguém que a autora apresenta pra gente ao longo desse livro, sabe? Ao mesmo tempo, eu não conseguia largar esse livro. Eu queria chegar até o final. Eu tava, assim, presa. Eu tava mergulhada na história. E é um livro que, assim, te parte no meio de verdade. E, de novo, eu não sei, não tô imaginando o que eu passei dentro daqui. Por isso, ele mexeu tanto comigo e por isso ele é um dos meus favoritos, sabe? Sensacional isso daqui. Meu próximo clássico favorito é O Medo Clássico, do Edgar Allan Poe, que são várias histórias, na verdade, né? São livros, na verdade é um livro com uma compilação de contos do autor. O livro foi publicado pela Dark Side Books e tem já o volume 2, se eu não me engano. E o livro é todo dividido, eu já mostrei pra vocês ele aqui no canal ano passado, quando ele saiu, enfim, né? Ele é dividido entre histórias com homicidas, história de morte, história de investigação. Tem vários tipos de história, né, que são divididos aqui dentro, né, pelos contos. O mais comprido deles aqui, o mais longo, né, que eu achei, que dá até pra ver aqui pela quantidade de páginas, é O Mistério de Marie Roget. Então, são várias histórias, eu tenho as minhas favoritas aqui dentro, mas esse livro é muito incrível, porque ele vai trazer diversos tipos de história, eu diria, né? Tem, como eu falei com vocês, a coisa da morte, de investigação policial. Então, assim, é um livro que traz bastante pro leitor, prende muito, tem uns contos assim que são bizarríssimos, tem outros que são absurdos, e eu gosto muito da narrativa do Edgar Allan Poe, então ele é um dos meus favoritos também. E por último, meu último favorito também foi lido esse ano, vocês já devem saber qual é, O Conde de Monte Cristo. Muitos de vocês acompanharam enquanto eu lia junto com a Ju, e com muitos de vocês também no projeto de leitura conjunto. Conde de Monte Cristo é o tipo de livro que prende você pra você ler até o final de uma vez só, e ele tem 1.300 páginas, sei lá, pelo menos essa edição. Ele é enorme, mas é um livro que você lê super rápido. E assim, os acontecimentos vão bastante, sabe, num ritmo muito bom. Você não consegue ficar entediado, ou você não consegue ficar tipo, nossa, o que é que tá acontecendo aqui, sabe? É uma leitura com um início, meio e fim, que te prende, te faz ficar louco de curiosidade pro que vai acontecer. É sensacional. Como muitos de vocês já devem saber, Conde de Monte Cristo vai contar a história de Edmond Dantès, um marinheiro, né? É um homem que tá prestes a ter tudo que ele sempre quis na vida, né? Quer casar com a mulher dos seus sonhos, quer ter o emprego de capitão num navio, dar uma boa vida ao seu pai, pessoas, né? As pessoas que ele ama. Porém,
A inveja e a maldade dos homens vai fazer com que o Edmond Dantès seja injustamente condenado à prisão. E ele passa 15 anos na prisão, injustamente. E lá dentro da prisão ele vai então conhecer um outro prisioneiro, um senhor, né, um abade, que é tido como louco, mas de louco o velho não tem nada. O Edmond Dantès, quando sai da prisão, ele sai com um mapa do tesouro que esse abade deixa com ele. Ele encontra então um grande tesouro e se torna o Conde de Monte Cristo. E é a partir daí que ele vai fazer justiça com as próprias mãos. Vai, como em muitos momentos aqui no livro é tratado, se personificar na justiça divina. E vai, sabe, vingar ou trazer justiça pra si mesmo. É um livro sensacional, gente. É muito incrível. Todo mundo que leu junto com a gente adorou. Mesmo, sabe, assustado com o tamanho do livro, a gente lê e fica assim, sabe, extasiado com o que tá acontecendo. É um livro muito incrível. Vocês precisam ler, gente. Sensacional. E é um dos meus clássicos favoritos. Entrou pra listinha esse ano. Bom, gente, então esse era o vídeo que eu tinha pra vocês hoje. Esses são os meus clássicos favoritos da vida. Pode ser que essa lista seja atualizada no que vem. Enfim, né? Os livros favoritos vão tomando lugar um do outro ali, mas assim que ela se atualizar, eu trago novamente pra cá a lista número 2. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, deixa seu curtir que ajuda muito na divulgação do canal e já se inscreve se você não for inscrito pra ficar por dentro das próximas novidades. Tem sempre coisa nova saindo por aqui. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e até lá. Tchau!